Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 98. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. Hoje vamos começar um novo livro, 1 Samuel, de acordo com a ordem cronológica da leitura bíblica. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus, muito obrigada pela Tua presença nas nossas vidas, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos Te conhecendo melhor, de estar conhecendo mais a Tua natureza, que Teu Espírito Santo revele a Tua vontade para nós, que possamos ver algo novo sobre Você hoje, como nós nunca vimos antes, que nós possamos Te amar ainda mais após essa leitura e amar as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Remova qualquer tipo de distração, nos dê persistência, perseverança e foco para que nós possamos, Pai, conseguir concluir as Suas Escrituras, concluir a leitura da Tua Palavra. Nos dê, Senhor Deus, discernimento, sabedoria e compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou ler para vocês 1 Samuel, dos capítulos 1 ao 3. O livro de Samuel começa com o nascimento milagroso de Samuel. Passa pelo trágico reinado de Saul e culmina na unção de Davi, o rei que Deus escolheu para estabelecer a linhagem messiânica. 1 Samuel, capítulo 1. O nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e as filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então ela continuava a orar diante do Senhor. Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Ana consagra a Samuel.
Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou sua mulher, que esteve aqui do teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu meu pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. 1 Samuel capítulo 2. A oração de Ana. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia das tuas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará aos pés os seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. A maldade dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola. E o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê-me um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor vestido uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos dessa mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltaram a casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas?
de todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que eu escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra um outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Profecia contra a família de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família do seu pai quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família do seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: Prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: Longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei sua força e a força da sua família, de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na família, e você verá a aflição da minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada, e todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que aconteceu aos seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele e ele ministrará para sempre perante o meu rei ungido. Então, todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão, e lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. 1 Samuel capítulo 3, o chamado de Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli
mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas esse o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Amém. Quantas vezes você já se sentiu como se estivesse em uma batalha perdida, sem esperança de mudança? Esse capítulo 1 de 1 Samuel, nós encontramos essa história inspiradora de Ana, uma mulher cujo coração estava esmagado pelo peso da esterilidade e pelas provocações da sua rival, a Penina. No entanto, em vez dela se entregar ao desespero, Ana nos ensina que o verdadeiro poder não está em reagir aos ataques ou se render à dor, mas em derramar sua alma diante de Deus. Em meio à cultura de rivalidade e julgamentos, Ana não encontrou conforto em seu marido, nem alívio em seu ambiente. Mas ao colocar sua dor diante do Senhor dos Exércitos, ela descobriu algo que transformou sua história para sempre. Então, nessa leitura, nós vimos como a perseverança na oração, a rendição sincera e a confiança no tempo de Deus podem reescrever qualquer narrativa, por mais impossível que pareça. Bom, o capítulo 2 nos apresenta o Cântico de Ana, que é uma oração que exalta a soberania de Deus. O capítulo é um lembrete poderoso de que Deus exalta os humildes e derruba os soberbos, enquanto desenha um plano soberano que não pode ser frustrado. Então, no início desse capítulo 2, nós vemos Ana, uma mulher marcada pela oração e pela gratidão, declarando que o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Estas palavras não são apenas poesia, mas uma descrição viva de como Deus atua na história. Por outro lado, o capítulo 2 também nos leva ao lar de Eli, onde os seus filhos Ofni e Finéias vivem de uma maneira ímpia, desonrando o ofício sacerdotal e abusando da confiança do povo. Deus, na sua justiça, envia um homem de Deus para confrontar Eli e anunciar um julgamento severo, deixando claro que honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então, este capítulo nos desafia a considerar uma questão central, como as nossas escolhas espirituais refletem nossa fidelidade ao Senhor e impactam aqueles ao nosso redor. Seja na oração fervorosa de Ana ou na repreensão divina à casa de Eli, o capítulo 2 nos ensina que Deus está sempre trabalhando, exaltando os fiéis, corrigindo os ímpios e preparando o caminho para os seus propósitos eternos. E o capítulo 3 nos mostra o chamado de Samuel e o silêncio de Deus. Este capítulo nos leva para uma época em que raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Era um tempo de trevas espirituais, marcado pela corrupção no sacerdócio e pelo afastamento de Deus por parte de Israel. No entanto, em meio a esse cenário, algo extraordinário acontece. Deus decide falar novamente. E ele escolhe fazer isso através de alguém inesperado, um menino chamado Samuel. Então, este capítulo não é apenas uma narrativa sobre o chamado de Samuel, mas também é um convite para refletirmos sobre como Deus pode quebrar o silêncio em nossas vidas. Por que ele escolhe falar em certos momentos? Como podemos estar preparados para ouvir a sua voz? E o mais importante, estamos dispostos a dizer como Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo? Amém. Esse foi 1 Samuel dos capítulos 1 ao 3. Espero que Deus esteja falando ao seu coração e que nós possamos prestar atenção na voz do Senhor.
e fazer como Samuel: Senhor, eis-me aqui, o teu servo te ouve. Que Deus te abençoe e até o próximo áudio. Não esqueça de seguir o Mulheres com Fé oficial. Tchau, tchau.